companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Muito bem, dessa vez trazendo o quadro dos arquivos de Ohara, o meu quadro de perguntas e respostas, né? Hoje eu vou gravar aqui ao ar livre, porque a última tentativa de gravação que eu fiz, a última tentativa que eu tentei, nossa, que frase fantástica. A minha última gravação, ela ficou muito ruim, eu achei que ela ficou meio amarelada, meio escura, né? Que eu fiz num ambiente fechado, eu tô viajando, então não tô com a minha iluminação normal, né? Mas eu já tá quase escurecendo, porque eu sou feita de porcelana, né? Então se eu gravasse no sol normal, eu ia ficar vermelha tipo em 15 minutos, para menos. Então eu esperei escurecer um pouquinho, só que eu vou ter que gravar enquanto daqui a pouco vai anoitecer, né? Então vamos agilizar um pouquinho esse negócio. Mas antes de começar aqui o vídeo propriamente dito, eu gostaria de trazer duas novidades para vocês. A primeira é que, como vocês podem ver nas minhas últimas gravações e tal, a minha câmera tá deixando muito a desejar, né? Eu tô precisando de um equipamento melhor e que, consequentemente, mudar o áudio também, né? Apesar de que o áudio acho que não tá tão ruim assim, apesar de que hoje, como eu vou fazer o ar livre, talvez ele fique um pouquinho mais abafado, né? Tô tentando falar mais próximo do microfone, mas não sei. Eu até cheguei a comentar isso no grupo Teorizando com Tsuki e me sugeriram que eu fizesse uma vaquinha, né? Não sei se vocês conhecem o site vaquinha.com, que é uma galera se reúne, né, de forma online e juntos, como uma vaquinha tradicional, né? Juntam dinheiro para chegar num objetivo. Eu fico um pouquinho sem graça de fazer isso, né, gente? Eu não sei. Mas eu tô pensando realmente nessa solução. Porque, assim, eu sou uma professora, eu trabalho como humorista, né? Então eu não tenho nem, eu não tenho nem salário mínimo, pra vocês terem uma ideia. Então não dá pra, legal, hoje com o que sobrar do meu salário eu vou comprar uma câmera. Não, eu tenho que juntar, uns 4 meses de salário pra conseguir comprar uma câmera usada. A situação é triste. Então eu acho que eu vou fazer isso daí, né? Eu vou perguntar novamente a opinião de vocês. Vocês topam fazer uma vaquinha assim comigo? Se não, a gente espera uns 4, 5, 6 meses até eu conseguir, com o meu dinheirinho aí, conseguir comprar uma filmadora. Provavelmente eu vou comprar usada, porque senão eu vou esperar muito, muito, muito tempo. Mas é isso, deixa a opinião aqui de vocês. E a segunda novidade é que estou com um projeto de dublagem, isso mesmo. Estou querendo dublar as histórias narradas, caso você não conheça, dê uma olhada aqui no canal As Histórias Narradas, que as histórias antigamente eram feitas só por mim. Agora eu estou procurando dubladores, né? Estou com um projeto com o pessoal das Alianças, os canais que estão aqui embaixo na descrição, e cada um deles se encarregou de um personagem. Estamos trabalhando em paralelo uma história só envolvendo esse grupo, mas eu também tenho uma história para vocês inscritos, isso mesmo. Dê uma olhada no grupo Teorizando com Tsuki. O nome da história é Do Princípio a um Novo Começo. E eu preciso de pelo menos uns 10 dubladores a princípio, certo? Então dê uma olhada na história. E daqui a pouco, provavelmente semana que vem, eu trarei para vocês a primeira história dublada pelo grupo das Alianças, né? Vai ficar num formato bem bacana. Então, se interessem, participem também desse projeto, que vai ficar bem mais interativo as histórias, que vocês vinham reclamando pra mim. Que as histórias estão até boas, mas, até que falaram uma vez que parecia a leitura da Bíblia, né? Que só eu lia e não acontecia nada. Mas então, vamos revolucionar esse negócio. Mas é isso, gente. Agora vamos começar para a sessão propriamente dita. A primeira pergunta é do Thiago Santos. A maioria das perguntas, eu acredito que é relativa ao capítulo 821, né? Porque tiveram muitos comentários nesse capítulo, eu não pude falar todos, e eu pedi para vocês fazerem aqui no post de perguntas. Mas não tem problema, né? Vamos lá. Lembrando que para você enviar sua pergunta, sempre agora na página Teorizando com Tsuki, eu vou colocar um post e você pode fazer perguntas sobre qualquer tempo de One Piece, até sobre outros animes, e até perguntas pessoais, com respeito sempre, né, gente? Por favor. Então vamos lá, primeira pergunta do Thiago Santos, e ele diz: primeiro, sempre com esse negócio, né? Você faz 10 perguntas em uma, Thiago, você também é sacana. Kid nunca iria se aliar a um Yonko, ele tem o mesmo pensamento do Luffy, que para mim também não vai fazer nenhuma aliança com a Big Mom. Eu não acho que eles vão fazer uma aliança com a Big Mom. Eu só acho que eles vão acabar se entendendo de uma forma ou de outra, né? Alguma coisa assim, mas aliança não. Também acho que ele nunca vai fazer. 2. 3 coisas que sempre aguardo. Tretas das novas sagas, desenrolar da história para ver as teorias caindo e que um novo tipo de cabelo o Frank vai usar. Não, de fato, né? Acho que o que eu mais espero também é o cabelo do Frank, né? E as tretas são sempre, né? É um mangá de tretas, One Piece. 3. Se o Momo não for um Di, pessoas que são da mesma linhagem sem ser dos Dis podem ouvir a voz das coisas?
É o que eu cheguei a comentar até na revisão do 821. Eu acredito que isso tem a ver com as famílias que estavam envolvidas no que aconteceu no Século Perdido. Não necessariamente os dias, assim, sabe? Eu acho que, tipo, meio que imagina, um grupo de sobreviventes, esses sobreviventes fazem um pacto, olha, nós vamos lutar e nós vamos continuar com uma causa tal. Então não necessariamente é uma coisa que seja só necessariamente ligada aos dias. Essa é uma teoria que eu vou trabalhar numa história bem bacana que eu vou trazer para vocês nessa forma dublada. Então aguardem aí, galera, já tá dando, né, um spoilerzinho básico. 3. Lembram que a Robin disse que a maioria das alianças terminam em traição? A Paul se aliou a Kaido naquela situação e entregou Kid Hawks. Muito bem lembrado, né? A Robin realmente disse isso. E já percebemos que não vai ser isso que vai acontecer com a aliança do Luffy e do LoL, né? Até porque o LoL deve a vida, a alma e o futuro e o coração. E entre outras coisas pro Luffy, né? Então isso não vai ser. Seria interessante ser essa aliança, mas todo mundo tá chamando o Apple de traidor, né? Tadinho. Mas eu espero que o Basil não esteja. Eu gosto muito do Basil. Eu espero que ele não tenha sido traído. Que ele não tenha traído também, né? 4. A Nami será que não estaria interessada em pegar os restos do Jack para pagar a recompensa dele de 1 milhão de berries? Eu acho difícil, né? Porque o dia que ela tentar entregar a recompensa, vão tentar pegar a recompensa dela, né? Mas não é por falta de vontade, né? Mas eu acho que é que em One Piece não morre ninguém. Mas eu esperava muito que ele ficasse ali embaixo do mar, o Jack ninguém nunca mais visse ele. Né? Mas fazer o quê? E vamos para 5. Kaido deve ou vai mandar alguém da aliança ir lá ver o que aconteceu com o Jack, por exemplo, o Drake? Eu acho que sim, nós não sabemos ao certo quantas pessoas trabalham pro Kaido, mas eu acho que vão tentar achar o que aconteceu com o Jack, vão tentar achar o corpo dele ou o que seja. Seria interessante ser o Drake, porque aí já colocava ele na história, né? Tem um carro saindo da garagem, tá fazendo eco aqui. Mas enfim, agora eu vou para a próxima pergunta, que é do Paulo Júnior. Ele diz: Sisuke, você acha que o Momonosuke tem hack do rei? Ou é um poder oculto dentro de sua linhagem familiar, ou os dois? E se foi sua família que ordenou os Zunisha andar perpetuamente carregando o Zou, e obrigatoriamente a obedecer às ordens da mesma? Sim, eu realmente pensei isso, e eu realmente acredito que é a família do próprio Momonosuke que deu essa ordem para os Zunisha. Eu tenho algumas ideias de por que o Zunisha foi condenado a isso. Eu acredito que talvez ele não seja sempre um elefante, talvez ele foi humano em algum momento, né? Mas é que assim, a magia em One Piece é complicado de você teorizar, porque na saga de Enies Lobby, o Rob Lute, eu acho que foi ele que falou que não tem nada a ver com magia o poder das Akumas no Mi, que um cientista, né, um professor, que a gente já sabe que é o Vegapunk, descobriu qual é a ciência por trás das Akuma no Mi. Então, a priori, não existe exatamente magia. Apesar de que o que aconteceu com o Brook, pelo amor de Deus, né, isso é tudo, né, Akuma no Mi é magia, cara, mas o Oda tá que vai explicar isso de uma forma científica. Então é difícil a gente imaginar, tipo assim, uma pessoa sendo transformada em um elefante, a menos que seja um poder de uma economia ou alguma coisa assim, mas eu acredito que faria mais sentido que Zunisha em algum momento foi um homem e ele cometeu um pecado horrível. E por isso que ele tem que pagar o seu pecado caminhando pela eternidade, né? Também é uma outra coisa que eu vou querer explorar na história narrada aí com vocês, ó, só fazendo marketing, né? Porque marketing é a alma do negócio. Vamos para a próxima pergunta, que é do Gabriel Girelli, e ele diz: com o Zou iniciando o arco versus Yonkons, quais e quantos arcos você acha que o One Piece terá até o final? 4. Eu acho que vai ter 4. Eu acho que vai ter essa do versus Yonkous, não é? Que vai envolver. Como é Yonkous no plural, provavelmente vai envolver a Big Mom e o Kaido. Depois vai ter um outro arco que vai ser envolvendo o Teach, né? E um outro envolvendo o governo mundial. Né? Eu não sei dizer quantas sagas, então, né? Porque arcos, por exemplo, Punk Hazard, Dressrosa, tudo foram arcos que fizeram uma saga, né? Eu não posso dizer, acho que saga talvez 3, né? Essa dos Yonkos, uma com o Tite e outra contra o governo mundial. Ou o governo mundial e Tite. A gente nunca sabe qual é a ordem, qual vai cair primeiro, né? Mas eu acredito que isso, pelo menos 4, né? Infelizmente a gente tem que encarar que, apesar de demorar uns aninhos ainda, One Piece cada vez mais se aproxima do final, né?
Então, a próxima pergunta é do Bruno Barbosa, que também foi, né? Bruno Barbosa e Thiago Santos passando pela tangente. Vocês perguntaram 2 vezes, né? Mas como não teve muitas perguntas, eu vou responder as 2, né? Mas ó meu olho aqui em vocês. Muito bem, Bruno Barbosa pergunta primeiro. Tsuki, com tudo isso acontecendo, a Marinha não ficará parada. Acha possível que a Boa Hancock ou até mesmo o Bug fiquem ativos nesse arco? Com o objetivo de aliviar a tensão da Marinha versus Luffy? A Boa Hancock, sim. Eu acredito que muito provavelmente o sistema Chichibukai vai cair por causa do Fujitora, por causa de Dressrosa, até por causa de Alabasta, né? Que tiveram problemas com o Crocodile. E aí a Boa Hancock com certeza ia atrás do Luffy, né? Pra até proteção. Ela consegue se defender sozinha, as Amazonas também, né? Mas futuramente poderia dar problema para a ilha delas. Então ela ia atrás do Luffy e seria uma aliada deles, sem dúvida, né? O Bug talvez por proteção. Mas eu acho que o Bug, ele ainda vai se envolver em alguma coisa com o Shanks, assim, sabe? Eu tô com essa pulguinha, assim, essa ideia. Então, eu acho que talvez cada um procure uma asa para se esconder, né? Não necessariamente se esconder, mas procure alguém mais forte para ficar com eles, apesar de que a Boa não é necessariamente muito mais fraca que o Luffy, ou às vezes nem é mais fraca que o Luffy, né? Mas vocês me entenderam, né? Uma briga de peixe grande é melhor mesmo que eles sejam peixes bem expressivos, né? Mais a Boa Hancock do que o Bug propriamente dito. Eu acho que cada um vai escolher um lado da história, né? Eles não vão ficar, digamos assim, neutros. O Mihawk sim, eu acho que vai ficar neutro, só vai ficar vendo o circo pegar fogo. E a próxima pergunta é novamente do Thiago Santos, né? E ele fala: quero ver a treta quando o Zoro for reunir os samurais. Acho que eles não vão acertar tão bem quanto o Kinemon, o fato de Zoro ter aquela espada dele. E na verdade o Kinemon nem aceitou tão bem, ele esqueceu, né? Acho que aconteceu tanta coisa que ele falou: ó, quando essa treta aqui desgraçada acabar, a gente vai resolver esse negócio aí da espada, né? Quem ganhar no duelo vai ficar com ela. Aí acho que ele acabou esquecendo, porque passou tanta coisa, né? Mas eu acho que não vai acabar nada bem, mas eu acho que a gente ainda vai acabar descobrindo que o Zoro na verdade é de lá. E eu não sei como raios ele foi parar no West Blue, mas tudo bem. Talvez o Zoro tenha que vencer alguns samurais para provar que é digno de carregar a Meitou Shusui, que é a água clara do outono. Valeu pela tradução, eu nunca lembro o nome dessas espadas. É bem possível. Provavelmente o que vai acontecer, ele vai ter que tretar para provar, né, ser digno de carregar a espada do Salvador, ou ele é parente do próprio Salvador, o que não é impossível, né? A gente está descobrindo os parentes do Zoro, ou melhor, a gente está descobrindo os parentes do Sanji, né? Então nada mais justo do que conhecer do Zoro também, né? Porque o Zoro, o Sanji, a Nami são alguns tripulantes que a gente não sabe quem são os pais de sangue deles, né? Do Sanji a gente sabe agora, mas a gente não conheceu ainda propriamente dito. E o do Frank também, a gente sabe que é um pirata, tal, mas ainda não apareceu. Então, esses personagens tendem a aparecer daqui para frente. E a última pergunta, que é a segunda pergunta do Bruno Barbosa. E ele diz: o que você acha da perda de qualidade de traduções que vem caindo cada vez mais? Fanzubs mainstream e de excelente qualidade estão aí, mas até quando? Já que a galera prefere mais rápido sem olhar a qualidade da acapante. Sinceramente, eu sou da Ohara Scans também. Nossa, eu dei um chute na câmera agora. Eu sou da Ohara Scans, né, que é uma scan também. E eu digo assim, a nossa scan, vocês podem perceber, se vocês acompanham o mangá pela gente, demora um pouco mais sempre para sair. Porque a gente tenta, a gente relê, tal, a gente faz revisão. E o nosso povo, ele é mais dispersado, né? Não é tantas pessoas como tem, por exemplo, o pessoal da OPEX, né? Então a gente acaba também demorando um pouco mais. E mesmo assim, às vezes a gente comete erros, porque é normal, né? A gente passa e a gente acaba sendo pressionado também. Ai, o mangá vai sair, o mangá não vai sair, sabe? A One Piece X, né? Um grande respeito pelo trabalho desse povo. A grande maioria dos erros que eles cometem, erros tontos, assim, sabe? É por causa da pressa, porque eles têm que ser os primeiros a sair, sabe? Tem vezes que nem saiu em inglês direito já tem pela OPEX. Então isso acaba prejudicando, né? Mas não é uma questão de incompetência deles. Não, nunca. Nem deles, nem nossa, nem de nenhum outro scan desse tipo. É porque acabam priorizando muito a velocidade e a gente acaba pecando na qualidade. É por isso que a gente sempre fala: não importa o scan que você acompanhe, segunda-feira sempre sai a versão revisada. Então é sempre bom você reler, porque coisas que acabam corrigindo, que acabaram erradas por causa da pressa, vão ser arrumadas lá. Tá certo, gente? Eu espero que tenham respondido a pergunta de todos vocês. Agora tá ficando realmente escuro aqui,
né? Que já tá começando a entardecer, né? Tá até bonito, o céu tá meio rosa. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de acompanhar a página Teorizando com Tsuki para acompanhar o novo post de perguntas, né? E também o grupo Teorizando com Tsuki para saber da novidade das dublagens e também os bastidores do canal. Não deixe de conferir os links aqui abaixo da descrição dos nossos parceiros, nossos companheiros, nossos líderes de frota. E é isso. Muito obrigada e nos vemos no mar.